Shalom, você já deve ter ouvido muito, ou até pouco, falar que o dinheiro é a raiz de todos os males, ou condenar pessoas que possuem riquezas, possuem posses, isso por muitos versículos, até mesmo esse versículo e esse contexto de versículo que eu falarei hoje. No entanto, nós precisamos entender que em 1 Timóteo, no seu capítulo 6, dos versos 5 até o 10, em nada está tratando para condenar o dinheiro. O dinheiro não é, por si só, o mal, mas vamos entender isso com detalhes aqui hoje. E vamos desmistificar todos aqueles que condenam de forma negligente e sem pudor aquele que busca uma melhor condição. Até porque você buscar uma melhor condição, você está tentando não somente ajudar a si, mas também proporcionar à sua família algo melhor. E isso é muito válido. Gostou até aqui? Se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais e vem comigo. Bom, queridos, eu já comecei aqui falando exatamente sobre jargões que são utilizados para poder falar, para poder mencionar sobre o dinheiro. No entanto, as pessoas parecem que não entendem. Então vamos ler aqui 1 Timóteo, no seu capítulo 6, versos 5 até o 10, que diz: perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidado que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Queridos, precisamos falar aqui qual foi o objetivo dessa carta de 1 Timóteo. Uma carta endereçada a Timóteo, um jovem colaborador e líder da igreja, onde Paulo visa aqui orientar a Timóteo sobre diversos assuntos. Paulo não vai tratar somente de um, mas ele precisa tratar de vários relacionados à liderança da igreja, doutrina e comportamento cristão. Tudo isso era necessário para que o jovem Timóteo pudesse lograr êxito. No entanto, nós precisamos falar sobre o termo que muitas pessoas acabam deturpando, falando que o dinheiro é a raiz. E na verdade a Bíblia menciona de forma clara que o amor ao dinheiro, que na verdade no termo grego quer dizer filargúria, que refere-se à afeição desmedida, obsessiva pelo dinheiro e pelas riquezas. Não é algo normal, não é aquilo que todo mundo busca, um equilíbrio, uma estabilidade. Não, é aquela pessoa que quer mais. A pessoa é obsessiva, a pessoa é desmedida, ela não consegue se conter, ela quer muito mais. E com isso, a atitude do coração dessa pessoa acaba colocando o dinheiro acima de todas as coisas. Deus, o amor ao próximo e todas as demais coisas estão abaixo do que o primeiro motivo de objetivo dessa pessoa. O primeiro objetivo é ser muito rico. Rico. E aí, por esse objetivo desmedido, descabido, vai acontecer muitas coisas aqui, muitas coisas irão acontecer aqui e vamos falar para que você entenda. Queridos, entenda aqui, pare para ouvir, pare para analisar, porque esse estudo realmente vai te ajudar a, de repente, se você foi alvo daquela pessoa que sempre coloca você, que você não pode, de repente, querer algo mais, ambicionar algo melhor, você, não, isso daí, cuidado. Cuidado que você está pecando. Cuidado que você está se distanciando de Deus. Não é bem assim que as coisas acontecem. Vamos entender pela palavra de Deus. O desvio da fé, que nós estamos falando aqui, que são as implicações que Paulo vai trazer exatamente em todo esse contexto, o desvio da fé vai acontecer quando o foco excessivo está nas riquezas, e aí ele acaba afastando os valores espirituais e ali também a sua confiança em Deus. Queridos,
nós vivemos na confiança em Deus. Se você coloca algo a mais ou algo entre você e Deus, isso é idolatria. Isso é uma vida centrada no materialismo. Isso não tem outro nome. Se você conversa com uma pessoa, mas a pessoa só tem foco para o material e ela não dá lugar para o espiritual, ela praticamente afasta tudo que é espiritual na vida dela. Você pode saber que há ali sim o desvio da fé. Há sim o desvio da fé. E é necessário que essa pessoa passe por uma instrução para que essa pessoa entenda, para que essa pessoa seja orientada a equilibrar a balança. E ela coloque Deus novamente no lugar que deve ser. Em primeiro, Deus, o reino e a sua justiça, sabendo que as demais coisas serão acrescentadas. Bom, Paulo também vai falar sobre a autodestruição. Isso é muito importante mencionar, porque, como eu disse aqui, esse amor ao dinheiro, que já falamos o significado, ele pode sim, não somente desviar da fé, mas ele pode trazer sofrimentos e tormentos. Como, queridos? Todo esse amor, toda essa afeição, toda essa busca incansável sobre riquezas, ela pode resultar em ansiedade. Pode resultar em disputas, pessoa querendo ser melhor, sempre maior, sempre aquela pessoa mais destacada. Pode trazer também frustrações, quando a pessoa não consegue atingir o seu objetivo de vida, um objetivo que está além do que ela deveria almejar. Ah, eu queria ter um jato, eu queria ter um avião, eu queria ter uma frota de carros. E a pessoa não consegue, frustrações acontecem. Eu queria ter milhões na conta. Os danos podem também acontecer nos relacionamentos e também pessoais. Relacionamento na sua família, onde até a sua família não está no primeiro plano. O primeiro plano é atingir os seus objetivos, mas a sua família é terceira, quarta, quinta categoria que ele possa pensar. E até mesmo isso vai trazendo distanciamento com as demais pessoas. Porque quanto mais a pessoa só almeja riqueza, almeja status, poder, é evidente que pessoas que não compartilham da mesma visão não estarão conseguindo ficar juntas com essa pessoa. E isso vai trazer um rompimento nos relacionamentos, vai trazer uma desestruturação. Agora, imagine, por que Paulo falaria disso para Timóteo naquele momento? Por que Paulo se ateve a falar? Naquela época, a sociedade greco-romana, ela era praticamente altamente estratificada e materialista. Eles davam uma grande valorização à riqueza e aos status sociais. É por isso que esse contexto social torna a mensagem de Paulo ainda mais significativa. Ele precisava tratar desse assunto porque na sociedade que os cercavam, a riqueza, a materialidade, o poder e a valorização das riquezas era o que ficava lá em cima. Então a mensagem do Evangelho ela vai contrastar com essa realidade da sociedade. A mensagem era um Evangelho simples, generoso e de confiança em Deus. Simples, porque você vai notar que nos versículos ele vai falar que nada trouxemos a esse mundo. Logo, nada podemos levar dele. Um evangelho simples. Olha, tenta viver uma vida onde você sabe. Olha, você não trouxe nada. É evidente que de nada você vai levar também. A sua vida, entenda isso. Então o objetivo de Paulo foi muito direto, muito correto. Mas veja que Paulo ainda vai tratar de certas coisas aqui muito pontuais que eu quero trazer para vocês, amados. E que é muito perigoso e muito destrutivo. Veja que ele vai falar que perversas contendas ou conversas acaloradas de homens corruptos, homens com seus corações já totalmente corrompidos, de entendimento. O que ele está dizendo? Pessoas que entendem tudo errado. Pessoas que estão discutindo, mas o seu coração não está cego. É um coração que está nulo para a verdade. Tanto que ele continua falando assim, e privados da verdade, porque a verdade não está no coração deles. Eles preferem negar a verdade. Eles não estão nem aí para a verdade. O entendimento deles já está corrompido. E ele continua falando, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Preste muita atenção aqui, meu amado. Ele está aqui mencionando exatamente o que nós podemos afirmar que acontece nos nossos tempos.
Se acontecia no tempo de Paulo, quanto mais agora. Pessoas que a piedade é causa de ganho. O que isso quer dizer, queridos? Será que você já viu pessoas que se aproveitam para ter status a partir de uma doença, a partir de uma tragédia, a partir de uma situação onde emociona a sociedade, onde traz ali uma comoção? Quantas não são as pessoas? E eu já vi muitos. Porque é cristão, o outro irmão tem que ajudar. O outro irmão tem que me sustentar, porque somos irmãos. E eu estou aqui sem dinheiro, sem aquele poder de compra. Então eu tenho que apelar para a piedade para ser o quê? Causa de ganho. Você já viu isso, querido? Cuidado! Paulo está falando de uma prática. E sabe o que Paulo fala para todos esses aí? Quando você perceber, aparta-te dos tais. Aparta-te, some, separa, sai, não fique. Sai dessas pessoas. Quando você entende que uma pessoa está usando o evangelho para ganho próprio, e olha, eu poderia dar N exemplos, eu não vou fazer isso, queridos, porque o exemplo aqui, o nosso objetivo é falar sobre a raiz de todos os males. Mas é claro que esse daqui, com certeza, esse amor ao dinheiro usando a piedade é algo perverso. Perverso. Vamos dar continuidade aqui. Já falamos aqui, Paulo vai continuar dizendo assim, mas é grande o ganho, a piedade com contentamento. Ou seja, se você tem uma necessidade e que de repente você recebe algo, querido, você tem que se alegrar. Você não tem que ficar falando, não quero mais. Quantas não são as pessoas... E também eu tenho N exemplos aqui de pessoas que realmente precisavam, tinham necessidade e Deus proveu. Deus foi lá, tocou no coração de uma pessoa, seja ímpia ou seja da igreja, e levou aquilo que a pessoa precisava, aquilo que ela necessitava. A partir dali é se alegrar, é você ter o contentamento, é você agradecer. E não é você ficar ali paralisado, congelado, falando assim, agora eu vou esperar faltar de novo para mais. Depois eu vou esperar de novo para mais. Não. Não pense que esse tipo de ganho através da piedade deve ser eterno. Deve continuar. Tem que ser sucessivo. Você também tem que se esforçar. Você também tem que fazer por onde. Veja o que Paulo diz. Tendo, porém, sustento com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Paulo está dizendo sobre como você tem que olhar, qual deve ser o seu olhar em relação à riqueza. Querido, se você tem o que comer, o que vestir, onde morar, se você tem as suas contas pagas, queridos, você é um privilegiado. Você é um privilegiado. Se não, você não é uma pessoa que está devendo, que está tendo dificuldades, que você passa ali, você não consegue nem comer, ter um almoço digno, ter uma janta digna, ter um lanche. Mas se você consegue tudo isso e o seu mês, ele praticamente está tudo certo, alegre-se. Alegre-se. Tenha ali o seu coração grato. Por isso que ele vai continuar dizendo, mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas e submergem os homens na perdição e ruína. O final é muito triste, queridos. Aqui eu quero trazer aqui o contexto atual de uma aplicação totalmente atualizada de hoje, porque Paulo ele falou para uma sociedade greco-romana, mas e a nossa sociedade hoje? Como nós podemos aplicar ali a carta de Paulo a Timóteo para as nossas vidas? Como nós podemos olhar para essa carta e falar assim, olha, ela está falando comigo. Exatamente, você olhar que hoje nós temos o que? O consumismo. Consumismo, a acumulação de bens, e isso tudo é visto como meta de vida, tá? Isso é visto como meta de vida. Se você tem um veículo, você não está feliz com esse veículo, porque no ano que vem você tem que ter outro veículo, porque já passou o tempo, já não é o carro da moda, você tem que ter outro veículo. E é um círculo vicioso, um círculo vicioso. E às vezes você vê uma pessoa ao seu lado, necessitando, precisando, mas em primeiro lugar está um carro novo, né? O preciso está na moda. O consumismo fala em primeiro lugar. Ah, eu tenho um celular que é de 2000 e tal, eu tenho um celular e ele não é de última geração, eu tenho que trocar. Vai lançar agora, vai lançar agora. Tem que ter. Nós precisamos entender qual é o tipo de tratamento que nós devemos dar ao dinheiro. Hoje nós sabemos que para o nosso futuro, para a nossa vida de maturidade, nós temos sim, não que acumular bens,
Nós temos que ter uma reserva que nos ajude, porque quando chegamos a uma certa idade, muitos gastos aumentam muito. Nós temos que estar preparados para esse momento. Enquanto somos produtivos, enquanto podemos trabalhar, não é esse tipo de acumulação de bens não, querido. Mas existem pessoas que têm uma galeria inteira. Tem pessoas que existem dentro de um bairro, tem várias casas. Mas se um irmão precisar de um abrigo, me desculpe, mas esse é o meu negócio. Esse é o meu business. E às vezes um irmão, uma família, não tem aonde ficar provisoriamente. Eu digo provisoriamente porque, como eu disse aqui, nenhum cristão tem que ficar sustentando outra pessoa. Ele tem que ajudar. Ajudar. Então, queridos, nós temos que entender que você almejar, você ambicionar algo melhor para a sua vida, não é o que vai trazer a ruína e o desvio da fé. Mas a partir do momento que você vê que você não está honrando o mandamento de Deus, que é amar o seu próximo como a si mesmo, você não gostaria de ter um teto sobre a sua cabeça? E às vezes tem um irmão que não tem, porque ele está passando por dificuldades, mas você tem vários imóveis, por que não ajuda? Existe uma pessoa que às vezes naquele mês não vai conseguir ter a compra para poder dar para os seus filhos algo digno. E você tem de sobra. Por que não ajuda? Por que você se preocupa tanto com templos? Por que você se preocupa tanto com telões dentro de igreja? Com instrumentos musicais? Com certas coisas que são somente supérfluas? E pessoas estão padecendo porque as pessoas não olham para pessoas, mas olham para uma sociedade fechada, onde você dá é praticamente um status. Que Deus tenha misericórdia desse entendimento errado e corrompido. E que, de fato, olhemos para 1 Timóteo, onde Paulo deixa explícito como devemos olhar para nós e como devemos olhar para aquele sobre piedade. Tenha muito cuidado, queridos, para que você não se corrompa, para que você não se desvie, para que não haja uma autodestruição e nem mesmo dentro da sua família não haja uma ruptura. Jesus te abençoe.